Ele não fala nada dele, Pai. Faz respirar da tua palavra. Daí que essa palavra vem de encontro à necessidade da tua igreja nessa noite. É que eu te peço e já te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os irmãos que você está participando. Desconectado. Amém. Irmãos, abre a Bíblia no Mateus 14. João 14. Não, João 19. Glória a Deus, aleluia. Sendo assim, Pilatos tomou a Jesus. Peraí, deixa eu ver se aqui. Glória a Deus, aleluia. Sendo assim, Pilatos tomou Jesus. E os soldados traçaram uma coroa de espinho e puseram na cabeça de Jesus e ainda vestiram-no com uma capa de púrpura. Aproximavam-se ele. 19, glória a Deus, aleluia. Só irmãos, amados irmãos. Peço perdão aí, tá? É aqui, ó. 19:30, tá? Versículo 30. Então, assim que experimentou o vinagre, clamou Jesus: estás consumado. Inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Foi aqui que nós paramos. Amados irmãos, a palavra está consumado é uma palavra que... Amém. É uma palavra que ela já existia. É uma palavra que o soldado naquela época eles usavam muito, porque quando eles iam para uma batalha e quando chegava lá que eles cumpriam, aí falava testelestai, significa está acostumado, foi feito, né? Amados irmãos, e ali Jesus foi levado para o sepulcro e levando ele para lá, no terceiro dia ele ressuscitou. E ali ele ressuscitando no terceiro dia, ele teve com o seu discípulo, irmãos. E glória a Deus, aleluia. Em Lucas 24, 6 ao 7. Aí Lucas ressuscitou. Em Atos, glória a Deus, aleluia. Só um momento aqui, amados. E em João 14, 2, 3, diz que Jesus foi ao Pai, né? E que na casa do Pai há muita morada. Aleluia! Amados irmãos, a gente não tem noção do que nos espera. A gente não tem noção do que nosso Jesus foi preparar para nós. Essa cidade santa, irmãos, diz que ela é cheia de ouro. Ela é construída com ouro. E diz que é transparente como vidro. Essa cidade santa. Várias pedras preciosas. Nós estamos aqui na caminhada, na presença do Senhor. Devemos nos posicionar cada vez mais na presença do Senhor. A morte do Senhor Jesus foi para que nós pudéssemos ter a oportunidade hoje de nos preparar para poder encontrar com Ele naquele grande dia. Aleluia, glória a Deus. E aqueles que não batizou, aquele que não desceu pelas águas, irmãos, o batismo é muito importante,
Porque quando eu estou falando com vocês aqui, irmãos, vocês têm uma desculpa do nervosismo, do jeito de eu segurar. Mas é uma coisa que a gente tem que falar com muito amor e carinho. E algo que a gente, quando a gente vai pregar, ainda mais quando é uma palavra dessa tão delicada, a gente tem que falar com o coração. O batismo é muito importante na vida nossa. Porque assim como Cristo, Ele passou ali, Ele foi morto naquela cruz, né? Para que a humanidade tivesse a oportunidade de ser salva. Assim também somos nós, quando também aceitamos nosso Senhor Jesus Cristo, e nós morremos para o mundo. Aleluia. Nós morremos para o mundo para poder viver em Cristo Jesus. Porque o batismo, o significado do batismo é assim: morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo. Para que um dia da manhã nós for viver com Ele, né? Nós ir morar com Ele. Pois Ele diz: pregai o Evangelho a toda criatura. Tem muita gente que está enganando nessa parte. Tem muita gente que fala assim: a gente está no tempo da graça, aonde esse tempo a gente pode fazer tudo que a gente quiser. A gente pode. Mas também a gente não tem certeza para onde vai. Porque aqueles que fazem tudo que quer, ele também não tem certeza da salvação. Mas aqueles que andam na obediência do Senhor, aquele que dá valor à crucificação de Cristo, esse sim, ele pode bater no peito e falar que ele tem certeza para onde vai. Porque a palavra do Senhor nos deixa bem claro que aqueles que seguirem, aqueles que andar pelos caminhos dele, aquele que permanecer na presença, na palavra dele, esses herdarão os galardões do céu. Aleluia. É muito difícil a gente ver a humanidade do jeito que está hoje, irmãos. Porque quando fala assim: estou vivendo o tempo da graça, muita gente acha que Jesus Cristo, né, morreu naquela cruz e pronto, está consumado, acabou, nosso pecado foi pago. Sim, irmão, nosso pecado foi pago por Ele, tudo que nós devia, preço, pecado que a gente não tinha condições de pagar, foi pago por Ele, mas só serve para aquele que permanecer nele. Aleluia. Tem muita gente que acha: eu não preciso de ir para a igreja, eu não preciso falar da palavra, eu não preciso adorar a Deus, eu não preciso orar mais, porque Ele pagou. Não, irmão, não é assim. Devemos continuar na caminhada. É verdade. Porque aquela crucificação de Cristo ali, aquela passagem ali que Ele teve ali, aquele sacrifício todo que Ele teve por nós, sacrificar a sua própria vida por nós, né? Pagar um pecado, um preço alto ali por nós naquela cruz, simplesmente foi para que nós pudéssemos hoje permanecer nele. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos viver nele para que Ele também pudesse viver em nós. Aleluia. É verdade, Deus. Se nós não continuar buscando o nosso Deus, glorificando, indo para a igreja, no culto, orando, alegre, irmão. Não adianta você caminhar também só por caminhar, não tem que ir porque é a minha responsabilidade, não. Isso aí inclui amor, inclui carinho, né? Tanto faz com a obra, né, de Deus, como faz com os irmãos também, uns aos outros da igreja. Devemos caminhar com amor, porque a obra do Senhor ela é feita com amor. Aleluia. Tem muitas pessoas que estão achando que a obra, né, não gasta mais fazer a obra. Eu já vi muitos falando isso aí. Tem muitos pregadores falando isso. Pregador não é pregador bobo, não, é pregador famoso falando isso. Que Jesus já pagou o preço por nós, que nós não devemos fazer nada porque nós já estamos salvos pela graça. Não é isso. Nós temos que continuar firme na caminhada. Ir de joelho, orar, pedir a Deus todo o tempo das nossas vidas. E o batismo também, para aqueles que não desceu pelas águas, irmãos, não perde tempo. Porque
Deus vai ser fiel com aquele que é fiel com Ele. Para falar a verdade com vocês, eu não vou mentir para vocês. Mas Jesus só vai voltar para aquele que estiver na presença. Para aquele que... Aleluia. Para aquele que valeu a pena, que fez valer a pena a morte dele um dia lá naquela cruz. Porque Jesus, ele morreu por nós todos, por todos nós. Mas não foi por nós todos, não. Foi só para aqueles que estão aqui, ó, na obediência. Para aquele que se alimentou daquilo que ele fez um dia lá e falou assim: não, eu a partir de hoje, a minha vida é de Cristo. A partir de hoje eu sirvo esse Deus maravilhoso meu. A partir de hoje eu vou caminhar. Porque para a gente ser salvo depende da nossa caminhada, né? Depende da nossa obra. Não é só a pessoa ter fé e não caminhar. Porque a fé, a caminhada e a obra andam tudo junto. Que não adianta a pessoa ter fé e não ter obra. Aleluia. E quando eu falo da obra, é você estar no culto, ou domingo, é você estar no culto, né? Às quarta-feiras, quando tem, ou sexta-feira. Toda vez que tiver culto, você tem que estar. Porque essa sim é a obra, né? Então, irmãos, eu vou falar com vocês uma coisa. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus e o nosso Deus, esse Deus maravilhoso que nós servimos, aí, Ele sacrificou por nós sim, mas somente para aqueles que estão debaixo da obediência, somente para aqueles que estão debaixo da ordem, somente por causa desses. Aqueles que às vezes estão caminhando, estão na igreja, mas não quer, não toma posição de falar assim: ô pastor, eu quero batizar, eu quero me consertar com o Senhor, né? Esses aí não tomam uma posição. Gente, é a mesma coisa que você ir para o trabalho, chegar lá, você falar que vai trabalhar com o patrão, mas você ficar lá olhando para ele está te esperando para você começar o seu serviço e você nada. Ele vai te pagar no final do mês? Não, não vai. É a mesma coisa o nosso Deus. Às vezes você está aqui sentado no banco e Ele está aqui te observando. Será que o meu filho vai aceitar? Será que o meu filho vai tomar a decisão de consertar a vida dele comigo? Aleluia. Às vezes Deus vai e fala com você de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo de maneira, mas você fica achando que ainda não é o tempo. É verdade, Deus. Tem muita gente que fala assim: no tempo do Senhor eu vou. O tempo do Senhor é agora, irmãos. O tempo do Senhor não é amanhã, não. Aqui amanhã Ele volta, né? A gente tem essa mania de falar assim: ah, não, quando for no tempo do Senhor eu vou. Não espere isso não, porque Ele volta amanhã. Aí acontece como aconteceu com as 10 virgens lá, né? O noivo chegou, elas não estavam preparadas. O que aconteceu? Fechou a porta e falou com ela assim: a hora que ela bateu na porta, falou assim: ó, eu não te conheço, né? Afastai-vos de mim, pois eu não te conheço. Sabe por que Deus falou assim com elas? É porque Deus só conhece aquelas pessoas que têm intimidade com Ele. Aleluia. Quando você tem intimidade com Deus no louvor, quando você tem intimidade com Deus na oração, quando você tem intimidade com Deus, né, no seu culto ali, aí sim, aí Ele pode te convidar para ceiar com Ele. Ele te convida você para ir morar na cidade santa com Ele. Ele te convida, irmãos. Mas precisa de uma intimidade profunda. Glória a Deus, aleluia. Precisa de você aceitar, tomar uma decisão. É verdade. Porque essa morte de nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz, nós temos que fazer valer na nossa vida. É verdade. Tem que fazer valer a pena, irmão. Aquela crucificação, aquela chibatada que Ele levou lá, tem que fazer valer na nossa vida. E aquela morte daquela cruz só vale
a partir do momento que nós se posiciona na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O que adianta o nosso Senhor Jesus Cristo ter passado por tudo aquilo lá e nós, no final das contas, não reconhecermos? É verdade, Deus. Porque, olha só, para muitos aí, aquilo lá que Deus passou não valeu nada, porque quando Jesus vir buscar os seus povos, aqueles ali vão ficar tudo para trás, porque não ouviu, não entendeu a mensagem, irmãos. Jesus não veio simplesmente só para poder cumprir a palavra do Pai, mas sim para ensinar o nosso jeito de viver nessa terra, o nosso modo de adorar. Aqui tem o caminho, ele ensina o caminho, o jeito certo, irmão. Isso aqui não é uma Bíblia, isso aqui é um mapa da onde a gente quer ir. A gente quer ir para o céu, aqui está o mapa, tem todas as instruções aqui, tudo que nós devemos fazer está aqui. Aleluia. Amai-vos aos outros assim como ama, né? Amai-vos aos outros assim como a ti mesmo, né? Honrar os nossos pais e nossas mães, né? Não é só eles, mas sim os outros também, mais anciãos do nosso lado, pessoas, né? E outra coisa, não se misturar com pessoas que não é da nossa, que não é do nosso nível, vou falar assim, porque a pessoa que vive em Cristo Jesus, ele vive um nível maior nessa terra. Aleluia. Porque você está debaixo de uma proteção, de uma unção, que aonde não tem como o inimigo te tocar, irmão. Aleluia. Aqui, ali ser protegido. Então nós não devemos misturar com pessoas que servem deuses estranhos, pessoas que dever preparar para vir para a presença do Senhor, como nós vem todo dia do culto, a gente está aqui. Aleluia. Fica indo para boteco e fica indo para forró, servindo coisas mundanas. Aí quando o nosso Jesus vinha aí buscar, vai ficar tudo para trás. Aí eu quero saber aonde nós estamos, aonde está a graça deles, porque eles falam que vive pela graça, né? Pois é, mas se esquece de fazer valer a pena o dia que Jesus foi crucificado lá naquela cruz. Ele esqueceu que tem que ter promessa ali, tem que ter caminhada, tem que ter perseverança, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus do pequenininho, já veio correndo, passando perseguição, e mesmo assim ele continuou na luta, na batalha. Aleluia. E quando chegou naquela cruz ali, muitos ali achou que ele não ia passar por aquilo ali, achou que ele ia voltar atrás, não, ele foi até no final. E ele mostrou para nós que nós temos que fazer a mesma coisa, porque aqui na palavra ele falou que muitas obras nós ainda há de fazer, talvez até maior do que a dele. É verdade. E se Jesus, que é o nosso mestre, passou naquele rio do Jordão para batizar naquela água suja, ali pelo João Batista, por que nós não vamos passar, irmãos? Toma posição. Aleluia. Muitas das vezes a gente fala, o cair do homem, levantar de Deus. Tem muita gente que não aceita, fala, eu não vou batizar porque senão eu vou cair. Irmão, não preocupa com cair não, porque se você cair, Deus te levanta. Aleluia, oh glória. Nós temos um Deus que pode levantar nós, irmãos. Preocupar o quê? Vamos falar, não, eu vou batizar, eu vou passar pelas águas e pronto. Toma essa decisão. Aleluia. Porque a estrutura quem vai te dar para te manter de pé é Deus. Porque muitas das vezes a gente mesmo atrasa nós, irmãos. A gente fica igual eu, muitos anos atrás, eu fiquei esperando para mim tomar posição, sendo que era só eu seguir em frente. Coloca na mão do Senhor. Se tem coisa assim, se você é um desejo, eu tenho desejo de batizar, gente, fecha o olho e vai para frente. Que a palavra do Senhor diz que a gente não deve olhar para trás, mas sim seguir em frente, seguir na direção do Mestre. Porque quando você está na caminhada, na direção do Mestre, que você não olha para o lado direito, nem para o lado esquerdo, mas sim na direção para frente, você pode ter a certeza que Ele não deixa você cair. Aleluia. Que é assim como Jesus lá
naquele mar lá, né? Que Pedro olhou Jesus caminhando sobre o mar, falou com ele: ô mestre, eu posso ir até o senhor? Ele falou: pro alto, pode vir. Aí a hora que ele começou a andar, quando ele chegou no meio mais ou menos, ele pensou assim, ele falou assim: se eu afundar. Na hora dele pensar que veio o medo nele, a hora que o medo veio no coração dele, ele pensou dele afundar, que ele ficou com medo, aí foi a hora que a água veio até na cintura. Aí ele falou assim: ô Senhor, me socorre, Senhor. Aí Jesus levou a mão assim, pegou e levantou e falou assim: homem de pouca fé. Aleluia. Você sabe por que ele afundou, que ele começou a afundar? Foi porque ele teve medo. E a gente é assim, quando a gente começa a caminhar com o Senhor, mas a gente começa a ficar com medo, Deus afasta um pouco. Porque é assim. Ele fala assim: como é que os meus filhos vão me seguir se eles não confiam em mim? Aleluia. Porque Deus é assim. Deus para Ele cuidar de você, te livrar, te dar cura, você tem que confiar nele totalmente. Você não pode ter assim, não pode ter dúvida. Você tem que confiar, porque se você não confiar, não dá certo. Aleluia. Glória a Deus. A pessoa cai mesmo, porque o medo faz cair. Aleluia. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que ele é o Deus do impossível. Então, Aleluia. não há motivo nenhum de você pegar e não confiar nesse Deus. Aleluia. Irmãos, nós vamos morar no céu. Aleluia. E é essa palavra que eu trouxe para os irmãos. Glória a Os Deus. irmãos possam meditar nessa palavra, tá? E aqueles que não se batizou, toma posição, batiza, não fique com medo de cair, porque mesmo que você cair, você pode ter certeza que você tem um grande Pai que vai te dar as mãos, para te levantar. Aleluia. Tá? Que hoje nós temos o nosso advogado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Por isso que aqui, está tudo aqui em Apocalipse fala, né, da vida do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, fala também sobre o julgamento. Nós temos nosso Senhor Jesus como nosso advogado. Aleluia. Então não há motivo de você falar assim: eu não vou tomar a decisão de batizar. Toma essa decisão. Porque do mesmo jeito que você tem Jesus de advogado seu, você tem o seu pai para te dar a mão e falar: seu filho, você caiu, mas dá a mão que vem cá, eu te levanto. Quando você não aguentar caminhar, ele está ali e fala assim: não, eu te levo no colo, meu filho, eu te carrego, eu vou junto com você. Glória. É isso que Deus está falando para os irmãos aqui nesta noite. Aleluia. Amém? Que Deus pode continuar abençoando cada um de vocês, irmãos. Aleluia. Glória.